Saúde de Corpo e Alma, que inclusive é o nome da nova coluna do Jornal Batista, que é estrelada aí pelo pastor Ailton Desidério, que é o nosso convidado de hoje, né? Aqui já quero saudar e agradecer pastor Ailton Desidério, pastor da PIB do Lins, psicólogo também. Seja muito bem-vindo ao Batistas em Pauta. Irmão Estevão, eu que agradeço pela oportunidade, é um prazer poder estar aqui com o irmão, com o Igor, com todos vocês. E parabéns aí por esta iniciativa de poder comunicar bem, não é, do Evangelho e falar sobre saúde, saúde mental, saúde de corpo e alma. Isso é muito importante. Obrigado, é um prazer. Eu espero poder ajudar aqui com alguns esclarecimentos. Amém, isso aí. E isso aí, Jesus quer que nós tenhamos uma vida plena, né? Uma saúde de corpo e alma, uma vida equilibrada. Bem, pastor, como eu falei agora aqui, o senhor, além de pastor, né, é psicólogo também. Eu gostaria que o senhor compartilhasse com os nossos ouvintes como é que surgiu esse interesse nessa área, né, que é tão importante. Realmente, de um tempo para cá, nós temos visto, né, muitos pastores também estudando essa área, que com certeza ajuda e muito no ministério pastoral. Então, eu gostaria que o senhor compartilhasse, né, como é que surgiu esse interesse na área da psicologia. Ok, então, nós temos na nossa vida assim, áreas de identificação. Então, quando eu fiz o seminário, me identificava um pouco com a questão da filosofia, me identificava um pouco com a questão da psicologia, isso dentro das vertentes da teologia. E aí, quando eu terminei o seminário, eu sou da turma de 87, então comecei logo no ano seguinte a pastorear, e 5 anos depois eu fui convidado para poder fazer um curso que não tinha nada a ver com psicologia, só para poder responder a sua questão, que foi um curso da Associação da Escola Superior de Guerra. Este curso durava 6 meses, era ali na Presidente Vargas, e aquilo reacendeu em mim o prazer de poder estudar, e por que não psicologia, que era uma área que eu sempre me interessei em poder ler e tudo. E aí, então, eu fui na sequência, fiz lá o vestibular para o Centro Universitário Celso Lisboa, cursei psicologia, 5 anos, emendei depois na especialização em psicanálise clínica na UF, aí emendei com mestrado em psicologia clínica na UFRJ, e nesse período também estudando e fazendo outros cursos de psicossomática, também na área da filosofia, porque a filosofia, ela, assim, ela é um questionamento sobre a vida, né? Então, ela está dentro dessa busca de poder compreender alguns fenômenos, não somente dos fenômenos sociais, mas até mesmo dos fenômenos psíquicos, que eles chamam de metafísicos. Então, assim, eu me enveredei por isso, e, Estevão, foram uns 10, 12 anos estudando direto, entendeu? E eu acho que é muito importante para a vida da gente, entendeu? E, assim, entendo que muitos colegas pastores também têm esta direção, não é um pré-requisito para poder ser pastor, ter que fazer psicologia, mas eu acho que ajuda muito, né? O entendimento, o conhecimento, sempre respaldado, sem dúvida alguma, a partir da palavra de Deus, porque a Bíblia ela é muito mais completa do que muitas pessoas podem imaginar. Então, aí, essa foi a minha caminhada e tem sido a minha caminhada como pastor e psicólogo. É interessante isso, né? Porque quando a gente está estudando, né, pensando numa carreira, a gente tem um foco, né, tem um objetivo e por diversas circunstâncias, né, em algum momento a gente vai para um outro caminho também, né? E que bom, às vezes por isso que é Deus conduzindo, né, a nossa vida, a nossa história. Eu também tinha um pouco disso, né? Sempre quis ser jornalista, né, mas pensando na área esportiva, né, de estar ali na beira dos campos, nos ginásios. Tive um pouco disso também, né? Mas hoje estou numa área totalmente diferente, né? E é legal isso, né? A gente ir experimentando, né? Estar aberto a possibilidades dentro da área que a gente escolheu, né? E pensando Sim. nisso, pode falar, pastor. Não, sem dúvida alguma, e você toca num ponto muito importante, Estevão. Você é um jovem, a gente se conhece pouco, mas pelo que eu tenho conhecido e ouvido falar de você, um jovem bem, assim, esperto no sentido de poder estar
atento às questões. E quando você fala de abrir oportunidades, é isso mesmo, entendeu? São possibilidades que se abrem na vida e que nós precisamos entender se adentra ou não naquela porta, digamos, naquela possibilidade. Então, é dessa maneira mesmo. E quem sabe que um dia você vai estar lá na beira do campo. É verdade. É uma possibilidade, velho. Isso aí. E quando as pessoas souberam, né, o pastor Ailton Desidério está estudando psicologia, se aprofundando, como é que foi, né, a reação, né, da sua membresia, da comunidade pastoral à sua volta? Porque a gente sabe que, querendo ou não, ainda existe um pouco, não vou falar preconceito, mas ainda um tabu em relação a essa área. Muita gente menospreza, né, os cuidados psicológicos, os cuidados com a mente. Então, eu gostaria que você compartilhasse com a gente, né, como é que foi, né, no início, como que é hoje, né, a mentalidade das pessoas mudou em relação a isso também? Então, há pouco você que, como jornalista e até nessa identificação na área esportiva, eu não sei se você tomou conhecimento de uma entrevista que esse jovem talento do Palmeiras, que foi vendido, acho que para o Real Madrid, né, o Endrick, Hendrik, E aí ele deu uma entrevista, e lá na entrevista perguntaram para ele alguma coisa assim, poxa, mas é uma ascensão tão assim, tão grande, né, de tudo, e você busca apoio, você precisa de apoio, um apoio psicológico, você tem alguém. Aí ele é um garoto novo, é um menino bem talentoso, e de repente não se deu conta, ainda não se deparou com a importância, né, de poder ter este apoio, porque ele disse assim, o meu psicólogo, como se fosse um chavão, eu tenho a minha fé em Jesus, alguma coisa nesse sentido, meu psicólogo é Jesus. E essa é uma expressão que eu já ouvi algumas vezes na membresia. Quando eu comecei a estudar psicologia, eu estava no primeiro ministério. Eu estava lá na Igreja Batista Filha de Sião. E depois, então, eu continuei e já no segundo ministério, que é onde eu estou hoje, já fazendo 26 anos, que é na primeira Igreja Batista em Lins, aqui no Rio de Janeiro. Então, algumas vezes eu já me deparei com pessoas que falaram assim, mas meu psicólogo é Jesus, eu conto para ele. Mas interessante, né? Que ao tempo em que algumas dessas pessoas falam isso, falam assim, sem ter sem uma maldade, né? sem maldade, entendeu? E, ao mesmo tempo que falam isso, elas procuram um gabinete pastoral para poder falar, né, das suas questões e poder compartilhar, porque nós somos seres que precisamos desse compartilhamento e carecemos dessa escuta. Tá? Agora, o que eu tenho observado, o Estevam, é que as igrejas estão ficando cada vez mais abertas para isso, para o tema da saúde mental. Eu acho que esse tem sido um tema que as igrejas estão assim se colocando mais abertas. No ano passado, no Setembro Amarelo, eu falei em diversas igrejas, associações, e teve uma igreja que eu fui falar, tá? Em que depois do culto, uma jovem veio me procurar e com toda a timidez, né? Aí ela compartilhou comigo que começou a ter, digamos assim, no início da adolescência, sinais de depressão, e ela, então, com a dificuldade de poder admitir e poder falar com os pais, ela falou com a mãe, e olha só, a mãe a levou numa outra igreja, porque entendeu que aquela tristeza como sintoma da depressão, os sintomas da depressão eram questões espirituais, digamos assim, da área do exorcismo, tá entendendo? E traumatizou ainda mais essa menina. Traumatizou ainda mais. É claro que essa mãe também assim o fez por falta de conhecimento, Sim. certo? Por falta de conhecimento. Mas hoje eu observo que as igrejas estão se abrindo um pouco mais para isso, ainda mais no nosso contexto batista, que nós somos uma denominação que valorizamos o estudo da palavra, de poder entender, não é, a dimensão da palavra. E a Bíblia fala desses episódios aí de capa, né? A capa, ela fala sobre as questões vivenciais, as emoções, né, dos servos do Senhor, do próprio Senhor Jesus Cristo. Eu tenho dito assim, por vezes, Jesus entende da gente porque Jesus se fez gente como a gente.
Então, se você está triste, ele sabe o que é tristeza, porque ele já teve triste. Tá? Perdeu uma pessoa, ele sabe o que é isso, porque ele perdeu a própria vida dele por amor a cada um de nós e viveu com perdas, como foi no caso do amigo que foi Lázaro. Então, e outra coisa, Jesus, quando estava no Getsemane, ele disse: a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Então, se Jesus não negou as emoções dele, por que nós deveríamos negar as nossas emoções? Então, eu diria assim, eu diria que ainda há um certo tabu, há uma certa resistência, tá, de poder ver, então, esse cuidado da psicologia, de ter uma terapia, de poder falar. As pessoas têm reserva em poder falar, algumas têm receio: eu vou falar, o que vão pensar? Não, o psicólogo não tem que pensar nada. Ele está ali para poder ouvir você e poder, então, à luz do próprio escopo terapêutico, teórico, onde ele está, poder, então, fazer algumas pontuações. Então, é muito importante essa busca. E eu vejo que hoje tem tido mais abertura, e que bom, né? Porque é mais do que necessário, porque está aí os dados da OMS e tantos outros dados apontando que a saúde mental está muito comprometida, inclusive no seio da juventude. Até pegando esse gancho aí que o senhor falou de juventude, né, dessa menina, a gente tem visto, eu acho que tem muito do perfil do brasileiro, isso também acaba refletindo no contexto religioso, no contexto de igreja, né? O brasileiro ele tem muito dessa questão ali talvez da superstição, né, daquilo que apavora, né, daquilo que dá medo, Uhum, daquilo que é sombrio. Então uhum, isso na parte dos cuidados da saúde mental, isso acaba afetando, né? Pessoas falam: não é frescura, depressão é frescura, não uhum, é, né? Vai ali na irmã que vai te orar num círculo de oração, por exemplo. uhum, Claro que uhum, Deus pode usar a vida dessa pessoa para curar, né? Se for da vontade dele, né? Mas Deus também capacitou pessoas, né? Psicólogos, psiquiatras, psicanalistas, uhum, enfim, para cuidar da mente também. Voltando aí à questão do gancho aí da questão da juventude, né? Quem assistiu ao Fantástico desse domingo aí, 18 de fevereiro, assistiu uma reportagem já bem no final. Se você não assistiu, você pode procurar, de uma das participantes da atual edição do Big Brother Brasil, uma menina de 22 anos de idade, que é influencer, né? Que é uma profissão, né? Que uhum, existe hoje, né? Criadora de conteúdo, enfim. E ela teve algo diagnosticado como acho que um surto psicótico agudo, né? Inclusive, ela apertou o botão lá da desistência, né? Da participação no programa. E quando foi se despedir dos companheiros lá do reality show, ela não tava, ela falava coisas desconexas, né? E, uhum. inclusive, o médico falou que ela entrou num estado assim de como se a mente dela tivesse criado uma outra realidade, né? Então, é muito real isso que o senhor falou, né? A juventude, né, tem vivido muito isso. E eu já até adianto uma pergunta que eu já estava pensando em fazer. Mas As eu redes posso, sociais... Oi, com mas eu certeza. posso comentar, eu posso comentar um pouco disso que você falou, Sim, com né? certeza. Então, eu esqueci, acho que tem uma. Está aqui na minha mesa, tem o livro Sociedade Excitada, é o título do livro, né? Em que o autor faz um contraponto sobre essa exposição, até desse próprio programa que você citou, né? Que está dentro da questão da exposição, da especulação da vida, de poder ver, não é? O reality show, de poder ver o outro e o outro também se mostrar. Aí coloca que as pessoas têm se mostrado na mídia como se fosse com o coração feliz, tá? Mas as costas está sangrando. Então aparece uma coisa na imagem, certo? Mas lá no fundo não é aquilo da imagem. E outra coisa, tem que se pensar no conceito de cura quando você fala: não, porque Deus cura. Claro que Deus tem poder sobre qualquer situação, mas a Bíblia não nos estimula às questões mágicas, né? As questões mágicas, de poder chegar. A fé é um exercício para poder avançar, para poder buscar ajuda, para poder ir ali, poder se deparar com o seu problema. E as questões emocionais, elas têm assim uma prerrogativa nas pessoas, que elas acham: não,
é uma tristeza que vai passar, é alguma coisa que vai passar. Só que nós somos um todo, corpo, alma e espírito, e isso vai avolumando e disfunciona todo o organismo, entendeu? E adoece mesmo a pessoa, tá? Adoece. Nesse caso em particular que você coloca nesse programa, eu acho até, enfim, colocar pessoas confinadas numa casa, mesmo que ali tenha tantas coisas, eu penso, não sei que tipo de critério que esse pessoal usa, mas o que essa menina teve, não é? O surto psicótico não sei se teve lá ou se ela já tinha isso antes, porque já de uma outra ordem, entendeu? Já está do outro lado, só para poder assim tentar explicar um pouco. Na maioria das pessoas, o que aflige a todos nós, na grande maioria é a neurose, que é a maneira de poder, então, lidar com os conflitos da vida. Então, a pessoa sofre na ansiedade, no medo, essas questões todas. Agora, tem um outro aspecto, que é a psicose. É onde a pessoa corta com a realidade. Um surto psicótico é uma coisa muito séria, entendeu? E esta pessoa, ela precisa, sim, de ter um acompanhamento psiquiátrico e também psicológico, mas é outra esfera. A pessoa corta com a realidade, e aí, quando se corta com a realidade, muitas coisas ruins se tornam possíveis, entendeu? Então, só esse esclarecimento. E outra coisa é que os dados apontam o crescimento do índice de depressão, e aí, quando eu falo de depressão, estou falando da depressão maior, da depressão mais na neurose, né? Tem sido muito grande esse índice entre adolescentes de 14 e até jovens de 29 anos, onde tem residido também um certo pico de prática de suicídio. É dados que apresentam isso, né? É muito triste, até porque, falando em rede social ainda, a rede social ela estimula a pessoa a mostrar o que você falou, né? Mostrar uma perfeição que na verdade não existe. As pessoas começam a se comparar, né? Fulano tem, eu não tenho. Fulano está na É mesma idade verdade. que eu, já conquistou aquilo que eu não tenho. E nem sempre é assim, né? Acho que a rede social é uma edição, né, da realidade, né? Então, as pessoas acabam se comparando, se frustrando. A Muito. internet, em alguns casos, né, as pessoas acham que é uma terra sem lei, né? Então, dependendo do que você publica, as pessoas comentam de maneira pejorativa, e isso vai afetando a saúde Com mental da certeza. pessoa, né? E chega nesse nível, né? Um nível aí de, que você falou que é bem grave, né? Esse nível psicótico, né? Não, não é que chega nesse nível. A psicose, ela não se tem ainda hoje uma explicação, Uhum. né? Assim, da configuração dela, ou seja, da psicose, a loucura, porque não é alguma coisa que é detectada no exame de laboratório, no exame de imagem. Existem pessoas que têm traços psicóticos, Sim, e pessoas com traços psicóticos são pessoas que, em geral, que na família tem alguém que tem uma... Vamos falar, quando eu falo de traço psicótico, eu acho que talvez fica mais compreensível poder falar de esquizofrenia. A esquizofrenia é um tipo de psicose, entendeu? Mas que fique claro que a psicose é quando a pessoa ela corta com a realidade. De uma maneira assim, como que as pessoas falam popularmente, né? Como que o louco ele não rasga, ele rasga dinheiro, certo? Porque a pessoa cortou com a realidade. Então, se ela tiver que andar nua, ela vai andar nua. Se ela tiver que xingar, ela vai xingar. Ela corta com a realidade, ela fala o que vem à cabeça, ela não tem assim um limite. Isso é a psicose é isso, e tem as suas ramificações, né? E é uma doença. A pessoa tem aquilo ali, ela pode desenvolver ou não, mas é uma doença, está colocado. A neurose é onde a maioria de todos nós estamos. É a relação com o outro, né? Eu devo, eu não devo, o que você falou nas comparações. Então, tem casos, tá, de adolescentes que já se suicidaram por conta de exposição na mídia social. Essa questão da mídia social, esta ferramenta que é maravilhosa, que nós estamos usando aqui agora, e que
a convenção está explorando também esse recurso maravilhoso, tem esse outro lado, que é um outro lado funesto, que é a questão de poder ter essa exploração. As pessoas ficam muito tempo na exposição, isso afeta muito, tá? Isso mexe com o emocional. Tem essa questão do imperativo da felicidade, como você falou. Ah, por que que o outro é tão feliz e eu não sou? Por que que ele consegue? Ano passado, teve aquela jogadora de basquete, você lembra o nome dela? Que se suicidou? Não vou lembrar o nome agora. Ah, não, É, jogadora de vôlei, a Valesca. de vôlei. Isso, então, de vôlei. Interessante que teve uma. Você falou dessa menina que é influencer, né? Teve uma reportagem dizendo que ela estava no canal de um influencer um dia antes dela ter praticado suicídio. Isso, sim. Estava rindo, falando, não sei o quê, mas lá dentro dela estava sofrendo. Tem um autor chamado Mackenzie, doutor Cayome Mackenzie, que ele usa uma expressão que é depressão sorridente. As pessoas demonstram uma felicidade, uma alegria, alguma coisa assim, mas por dentro estão sofrendo. Tem vários exemplos, até no campo artístico, a gente vê alguns artistas, por vezes, falando sobre isso, né, da depressão e dessa máscara que se cria. Mas só para poder, Estevão, fazer esse corte, a psicose é um outro quadro, né, Sim. que não se desenvolve. A pessoa ali, ela tem alguma coisa ali dentro Já tem dela. um traço disso, né, na personalidade. Isso aí. Legal. E trazendo agora já um pouco mais para o nosso contexto aqui eclesiástico, cada vez mais a gente tem visto, né, pastores, líderes, pessoas que nós vemos assim de maneira até errada, né, como pessoas que não são vulneráveis sendo acometidas por ansiedade, depressão, chegando até o extremo do suicídio, né? Verdade. Como que o senhor vê isso, né? Quais as causas, né, que o senhor acredita que pastores, homens e mulheres de Deus, que são pessoas preparadas, né? Teoricamente são mais preparadas para esse tipo de situação, têm sofrido com isso? Então, Estevão, observa bem. O médico, ele é preparado para exercer a medicina. É uma das profissões onde se tem o maior tempo de estudo, né? Sim, E, na verdade, tem que continuar depois até estudando. Mas ele adoece, né? O médico que cuida de pessoas, ele, ele também fica doente. Inclusive, a marca da medicina, que é aquele bastão que tem aquela serpente em volta, remete a um deus grego chamado Esculápio, certo? Que foi educado na arte da medicina de poder curar por um outro deus chamado Quiron, que era, na verdade, Quiron foi o curador ferido, porque ele cuidava das pessoas, mas ele sofria de uma ferida incurável. Somos todos nós. E aí entramos no campo do pastor, certo? Porque pastor, ele é uma pessoa como qualquer outra pessoa. Vamos à Bíblia, que é a nossa regra de fé e prática. Tiago diz de maneira clara: Elias foi um homem sujeito às mesmas paixões do que nós. A Bíblia é clara, né? Ela não coloca peso, ela tira peso. Durante 2 anos, na Convenção Carioca, estive com o pastor Israel numa mentoria de pastores. Eu já falei algumas vezes, tanto aqui na Carioca como na Fluminense também, para pastores, e uso uma expressão para os meus colegas, porque disso, como pastor já há 36 anos, eu experimento na carne. A expressão é a seguinte: anjos de asas quebradas, porque se refere, por vezes, ao pastor. O pastor é um anjo, o pastor é um anjo, como, usando aquela o anjo da figura, igreja, né? é o anjo da igreja, usando aquela figura de linguagem de Apocalipse, né? As 7 igrejas da Ásia, ao anjo da igreja. Anjo ali, quem é? É o mensageiro. Aí eu, brincando com os meus colegas, eu falo o seguinte: que o membro da igreja diga que você é anjo, não tem tanto problema. Agora, se você imaginar que você é anjo, aí tem um problema sério.
Se você achar que você pode tudo, que dá conta de tudo, né, que atende todas as demandas, isso é muito sério. E sobre nós, pastores, tem um peso muito grande, Sim. muito, entendeu? Porque o pastor, observe bem, teve uma vez que eu não me senti muito bem com um problema de coluna, eu fui num fisiatra, e o cara era um bambambam, presidente de uma associação de fisiatria da América Latina. Aí ele lá, fazendo os exames, na consulta, me perguntou qual era a minha profissão. Aí eu falei assim, eu sou pastor. E ele era um cristão, né? Ele falou assim, pois é, você está entre aqueles que estão nas profissões mais difíceis que existem no mundo. Porque ser pastor é uma pluralidade enorme, enorme, entendeu? E nós, como pastores, precisamos ter uma consciência de que temos que estabelecer um limite para isso. Então, acho que muitos de nós, certo? Muitos pastores, isso é fato, eu vou citar para você aqui e para os ouvintes duas pesquisas que eu tenho aqui em mãos. O pastor ele tem uma tendência de poder querer dar conta de tudo, atender tudo, cuidar de todo mundo, cuidar da família, mas ele não cuida de si, ele não cuida da sua própria família. Vamos mais uma vez à Bíblia. O que Paulo disse para Timóteo, filho na fé? Tende cuidado de ti mesmo. E depois ele disse, cuida da tua saúde por conta das questões que eu tenho ouvido das tuas constantes enfermidades. Olha lá, certo? Olha lá, Timóteo sofrendo. Os dados aqui, Estevão, olha só. Neste livro Pastores de Carne e Osso, Alfonso Guevara, ele coloca uma pesquisa estatística feita pela Barnard Research e pelo Fuller Seminary, que ele fala o seguinte, 70% dos pastores sofrem de depressão constantemente. Certo? E são dados de pesquisas feitas lá nos Estados Unidos, mas que a gente pode trazer uma realidade. Então, assim, a situação entre líderes, eu falo para a igreja, para os meus líderes, os líderes se constituem nas ovelhas mais difíceis de pastorear, porque o líder dificilmente, alguns procuram, eu recebo com muito carinho, mas alguns líderes têm dificuldade, porque eu sou um líder, eu vou falar para o pastor que eu estou com um problema no casamento, eu sou um líder, eu vou falar com o pastor que eu estou me sentindo angustiado, entendeu? Então, tem essa questão que, ao invés de poder usar como sinal para aliviar, está como peso. Infelizmente, Estevão, eu digo para você, a situação entre nós, pastores, não é confortável, não é boa, né? Mas observo com bons olhos essa abertura, como você aqui, a convenção abre, para falar sobre isso, agora essa possibilidade de ter essa coluna falar sobre saúde emocional, saúde de corpo e alma, eu vejo isso com muito a bons olhos. E diria assim para os meus colegas, com toda sinceridade, né? Busquem ajuda. Tem um livro que fala sobre Spurgeon, Isaac Wisner, ele fala sobre a depressão de Spurgeon. Spurgeon foi considerado o príncipe do púlpito. Spurgeon sofria de depressão e tinha lá a ver com uma questão que ele tinha orgânica. E a depressão tem toda uma coisa intrincada nela, né? Não é um único fator, ela é multifatorial. Mas tem uma coisa muito interessante em Spurgeon. Spurgeon ele falava sobre o sofrimento dele. Ele admitia esse sofrimento. Tá? Ele falava. E nós, pastores, temos uma dificuldade enorme de podermos falar. E Spurgeon fala o seguinte, que todo pastor deveria ter ao seu lado, na época dele, no século XIX, ele usa a palavra medicina, um médico, né? Eu diria que todo pastor deve ter no seu lado, né? Deve ter assim, no seu lado, no sentido de buscar como apoio de Sim. profissional, um psicólogo. E os seminários deveriam investir mais nisso, né? Deveriam investir mais nisso.
em poder, tanto na questão de estudo, mas deveria abrir espaços terapêuticos para que essa garotada, para esse pessoal que está se preparando, vocacionados, chamados por Deus para que possam servir, eles tenham ali já um certo campo, porque quando tiver no ministério, a barra é pesada. É puxado. É pesada. E como você falou, né? Além de ter um psicólogo, um profissional ao lado, é importante também quem está ao redor, né, dessa pessoa, sejam líderes, amigos, estarem Uhum. atentos a essa pessoa, né, aos Isso. sinais que essa pessoa dá. Se a gente voltar também ao texto bíblico, enquanto o senhor falava de Timóteo, eu lembrava também de Moisés, né? Moisés estava sobrecarregado ali, né? E seu sogro, né, Reuel, né, o Jetro, né, Uhum. percebe aquela situação, fala, cara, não tá legal isso aí, né? Você tá se sobrecarregando, né? Uhum. Não vai ser bom para você, não vai ser bom para o povo. E além disso, o texto mostra, de certa forma, que Moisés também já não estava cuidando bem da família, né? Que ele manda a Verdade. esposa e os filhos para casa do sogro, né? Então, falou, ó, separa aí os grupos aí, cada grupo tem a sua liderança. Realmente tem muito isso, né? Tem pastores com esse perfil, né? Nem sempre é porque ele quer ser centralizador, né? Mas às vezes é porque ele quer ver as coisas acontecendo, as coisas indo bem, É, só que ele acaba se prejudicando e prejudicando o rebanho e a família também, né? Então, quando a também. pessoa ela se auto-prejudica e prejudica também a todos que estão ali ao redor dela também, né? Ok, então, e você muito bem lembrado da história de Moisés, porque tem uma expressão de Moisés que é muito forte. Quando Moisés está esse episódio que você fala é de Jetro, está em Êxodo, ali no capítulo, acho que é 18, né? Mas tem um outro episódio que eu acho que está no livro de Números, quando tem aquela questão da revolta ali de Miriam com Acã, que se levantam Sim, contra Moisés. No ministério, às vezes acontece isso, né? E não é porque o pastor não é bom, não, é porque as pessoas não são boas, mesmo sendo crentes, tem algumas coisas que são estranhas. sim, E aí tem uma pressão forte sobre Moisés, e Moisés usa a seguinte expressão para Deus: ele abre para Deus e fala, mata-me de uma vez. Olha só o peso dessa expressão, mata-me de uma vez, entendeu? Frente ali ao peso. Então, no ministério, tem isso, e a liderança tem isso, e eu posso falar assim que às vezes, como você fez uma pontuação bem pertinente. Não é que o pastor seja centralizador, mas é porque quer ver as coisas acontecendo. Eu digo, então, assim, da minha própria parte, às vezes, querendo ver as coisas acontecendo, a gente acaba acumulando tarefas sobre tarefas, não delega, né? Não reparte. Então, isso fica um pouco mais difícil. E o princípio está em Jetro, o princípio está em Elias, o princípio está em Jesus Cristo, no Novo Testamento, o princípio está em Barnabé, está em Paulo, tá? Então, o princípio perpassa a Bíblia como um todo, essa questão de ser assim, uma gestão compartilhada, né? É um desafio, mas também isso é um aspecto que não é um aspecto, por vezes, inconsciente da insegurança do líder, entendeu? Não é uma questão consciente, é inconsciente. Então, ele tem, por vezes, uma certa insegurança. E aí tem uma tendência de poder se isolar. Por vezes também, quando a gente fala de pastor como anjo, né? E eu falava isso para os pastores na mentoria. Porque o sermão foi muito bom, foi ótimo. Glorifica o nome de Deus e recebe com alegria. Mas não toma isso para si. Porque um dia o sermão não vai ser tão bom assim. E podem falar o contrário, você pode se abater demais. Então, tem questões que todos nós, Estevam, temos uma história, temos uma família, temos uma cultura, como você colocou aí na questão da cultura brasileira. Então, vamos colocar até essa cultura familiar. Aí nós trazemos isso, tá? Então, se a pessoa gosta muito de elogio, ela vai querer fazer tudo para poder ser elogiada, mas ela vai se matar, sim. entendeu? E vai prejudicar aqueles que estão com ela, porque não vai conseguir. É complicado. Irmãos, É, esse é o Batistas em Pauta, o programa da CBB, aqui na Rede 316. Agora são 5 horas da tarde, 40 minutos. Recebemos aqui o pastor Ailton Desidério,
ele que é psicólogo, pastor da PIB do Lins de Vasconcelos, aqui na cidade do Rio de Janeiro. E já quero agradecer a você que está ouvindo o Batistas em Pauta conosco aqui. Ao vivo temos mais de 60 pessoas conosco aqui, do Brasil, da Bélgica, da Finlândia e no Canadá, nos ouvindo. Muito obrigado pela sua audiência. Vou citar algumas cidades aqui, né? Paulo Afonso, na Bahia, Belém do Pará, Cariacica, no Espírito Santo, Raul Soares, em Minas Gerais, Itaporã, Mato Grosso do Sul, Natal, Codó, Fortaleza, Picos, no Piauí, Rio Verde, Goiás, Florianópolis, Xique-Xique, na Bahia. Uma outra aqui bem interessante, Gravata do Ibiapina, em Pernambuco. Não conhecia essa cidade. Nosso Brasilzão, né? Com dimensões aí continentais. Muito obrigado a você que está ouvindo a gente aqui. E nós, inclusive, recebemos uma mensagem por áudio aqui agora, que a gente vai ouvir, a gente vai colocar no ar, que é a mensagem do João Furtado. Vamos ouvir? O pastor, qual é o número do seu telefone para a gente se comunicar? Então é uma mensagem para o pastor Ailton, né? João, queremos agradecer a sua participação aqui. Pastor Ailton, se quiser falar agora, se quiser falar no final, pode. Se já quiser compartilhar seus contatos, fique à vontade. No final a gente pode repetir também. Tá, pode até colocar aí no rodapé, se for possível. Olha, é 21 98899 3492. 21 98899 3492. E lá no Instagram, Ailton_Desidério. Tá bom? Que eu puder ajudar, podem contar. Isso aí. Falando em ajuda, né, uma das maneiras aí que o senhor começou a ajudar as pessoas também, né, o senhor já fazia isso através aí do seu conhecimento, como pastor e tudo mais, nas suas redes sociais também, né, compartilhando questões dessa área da psicologia, da saúde mental. E agora, nesse mês de fevereiro, né, começamos aí mais uma nova coluna no Jornal Batista, a coluna Saúde de Corpo e Alma. Já tivemos 2 artigos, né? O primeiro sobre uma análise superficial do caso Jó, né? O primeiro artigo, e o segundo é um nome, se eu não me engano, em grego, né? Patos lógicos. Patos lógicos, né? Eu fiz uma brincadeira com 2 palavras gregas a partir de um seminário que eu participei quando eu estudava lá na Federal Fluminense, na especialização, que foi um curso de psicossomática, em que o professor falou o seguinte, só Estevão, para o pessoal entender, patos, do grego, tem a ver não com patológico, como a gente remete à doença, tem a ver com emoção, tem a ver com os sentimentos, com as emoções. Então, patos. Então, nós somos patos, no sentido de... Nós somos seres emocionais, mas nós somos lógicos, ou seja, temos uma lógica, temos uma racionalidade. E aí, esse palestrante, ele falou assim, a junção dessas 2 palavras dá como, assim, fonema, patológico, né? Que é coisa de pato, que anda assim, ele nada muito bem, mas para andar ele anda meio desequilibrado. E nós somos assim, nós temos emoções e temos a lógica, e nós andamos assim, buscando equilíbrio. Com a graça de Deus a gente consegue. É isso aí, o próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né? Que a gente deve buscar realmente uma vida equilibrada. E gostaria que o senhor compartilhasse aí com os nossos ouvintes, né? Qual vai ser a ênfase dos seus artigos? Artigos que serão publicados sempre no primeiro e terceiro domingo de cada mês. Então, eu já tenho o terceiro artigo pronto, mas eu passo para um colega para ele poder fazer uma revisão e ele ainda não me passou de volta. Mas deixa eu colocar aqui para você o próximo que eu vou te encaminhar a partir da tabela que passou. Eu vou falar sobre autoestima e narcisismo. Perfeito. Né? Porque isso é muito importante. Muito importante. E é uma palavra que está na moda também, né? Desculpa interromper o senhor, questão de mães, narcisistas, né? As pessoas têm falado muito sobre isso, né? Nós estamos numa sociedade extremamente narcisista.
por conta dessa própria realidade digital, entendeu? E aí não é questão de poder falar mal do digital, porque ele ajuda muito a gente, mas é o narcisismo, porque todo mundo quer se apresentar bem, está todo mundo muito bem, todo mundo sabe de tudo, entendeu? Então, esse narcisismo, as pessoas, por exemplo, só para você ter um exemplo, uma irmã, ela no dia do aniversário, ela agradeceu as pessoas que mandaram mensagens pelo Instagram, mas no Instagram ela colocou: eu agradeço a todos vocês, mas só não recebi a mensagem do meu esposo. Todo mundo precisa saber disso, entendeu? Então, isso é um aspecto geral. Então, tem o narcisismo. Agora, confunde com a autoestima, porque a autoestima é a segurança que você tem que ter para saber dizer não, que talvez, Estevão, seja o título do outro artigo. Você sabe dizer não? Porque o sim só tem valor quando a gente sabe dizer não. E pessoas que não possuem boa autoestima, elas têm uma dificuldade enorme em poder dizer não. E realmente essa questão das redes sociais, né, é o que o senhor falou, né? Todo mundo tem que opinar sobre tudo, mostrar que sabe tudo, né? Obter o tal do engajamento, né? E querer mostrar tudo que a gente está fazendo, né? Tô tomando um sorvete, eu tenho que tirar uma foto e publicar, né? Tô viajando, eu tenho que publicar. Então tem muito isso, né? Como se para aquilo ser validado, né? Para aquilo realmente ter acontecido, precisa estar nas redes sociais. Claro que é legal a nível de recordação, né? A gente está num mundo digital aí que tudo é muito descartável, né? Até para você armazenar arquivo, conteúdo é diferenciado, mas tem essa questão. E o senhor falou aí algo sobre autoestima, né? Eu já fiquei refletindo aqui. Como diferenciar? Eu acho que é uma linha muito tênue, né? A autoestima e a questão do ego, né? Porque tem pessoas também que têm uma autoestima elevada até por demais, né? O ser humano, acho que como um todo, acho que a gente tem um pouco disso. A gente precisa aprender a lidar, né? E nós, como cristãos, sabemos que em Cristo a gente vai trabalhando isso dia após dia, né? Mas é uma linha muito tênue mesmo, essa questão da autoestima e do ego. Ela é muito tênue. Você toca em aspectos assim que eu conversaria com todo prazer horas. Porque, por exemplo, quando você falou, voltando só um pouquinho atrás, das mídias sociais, a gente não está falando mal, porque eu tenho, você tem, a gente usa, Sim. né? É só a forma como você falou, de poder, como que querer publicar tudo. E você tocou num ponto muito importante, que é a validação do outro. Isso é muito sério. Aí remete à autoestima. Ego é um conceito assim também que a gente precisaria conversar um pouco mais sobre isso. Mas o que que acontece? A autoestima é um conceito em que eu diria o seguinte: nenhum de nós tem uma autoestima como se fosse resolvida, porque todos nós estamos sendo resolvidos, estamos, como diz Paulo em Filipenses 1,6, aquele que começou a boa obra, ele a concluirá. Então, somos esses seres patológicos, certo? O ego inflamado, não é? O que ele denota? Se é que a gente pode falar assim, uma baixa autoestima. Porque a pessoa que tem baixa autoestima, ela tem necessidade de aparecer. Ela tem necessidade de chamar a atenção. E aí o aspecto tênue para poder colocar até com o narcisismo. E o narcisismo, o narcisista acaba mal, porque o mito de Narciso fala que o cara morreu por ficar contemplando a própria imagem. Então, se a gente não se relacionar com o outro, se a gente não entender o outro, certo? E poder se abrir, a gente não vai conseguir construir uma coisa legal, tá? Então, mas para poder se relacionar com o outro, você também tem que ter uma constituição de autoestima. É um conceito a ser desenvolvido, Estevam, porque o ego, se ele for inflamado, então não é boa autoestima, é baixa autoestima. Não É se tem, justamente o contrário, né? então, não se tem autoestima, ou se tem boa autoestima ou baixa autoestima. O cara tem muita... Não existe. Aí ele é
egocêntrico, narcisista, mas não uma boa autoestima. Porque a boa autoestima é justamente saber o quê? Paulo, quando ele falou das suas fragilidades, do seu espinho na carne, ter uma boa autoestima é admitir que eu não sou perfeito, que eu não acerto tudo, né? Que eu não sou o cara, que eu não sou a concurso, que eu não sei de tudo, que eu preciso dos outros, tá? Que o outro pode me ajudar. É isso, entendeu? A autoestima é poder estar aberto para os relacionamentos e aprender com todo mundo, inclusive com uma criança, e em especial com uma criança. As crianças a gente pode dizer que são um cases, né, dessa questão, né, essa construção, né, da personalidade, né, que tem a ver também com laços sanguíneos, né, a parentela, né, e tudo mais. Realmente são assuntos muito interessantes, né, que a gente realmente demandaria mais tempo aqui. Só temos 1 hora de programa, mas a gente pode ter para o futuro outras edições, né, especiais para falar sobre isso à luz da E palavra de assim, Deus. Oi, pode E falar. desculpa, e desculpa interromper você. Eu Não. sempre fazer nenhum tipo de roteiro, na coluna lá de corpo e alma, estar numa sequência, porque eu estudo do caso Jó, patos lógicos, né? Patos lógicos, aí vou falar sobre a questão de autoestima e narcisismo, e, se for o caso, depois vou falar do não. Então, de certa maneira, tem uma linha aí que está ligando esses textos. Perfeito, muito bom. Então você que está ouvindo a gente aí, já temos 2 artigos publicados no Jornal Batista, um sobre a análise do caso de Jó e outro sobre o patós, né? Patológicos, né? Acho que é isso, né? Não peguei a pronúncia correta. Patos Como que é? lógicos. Patos Patos lógicos. lógicos. Isso aí. São duas palavras. Isso, está no Jornal Batista, sempre lá na página 15, primeiro, terceiro domingo, caso você queira acessar, está lá no site da CBB, convençãobatista.com.br, tem uma área lá do Jornal Batista e você pode se tornar assinante de OJB também. Manda um e-mail para jornalbatista@batistas.com, jornalbatista@batistas.com, né, e fala lá que você quer fazer a sua assinatura ou impresso ou online também, que nós vamos te atender com o maior carinho. Pastor, a gente está quase chegando aí ao final do nosso programa. Eu quero que o senhor compartilhe, dê 2 dicas, digamos assim, né? A primeira, uma igreja que talvez nunca tenha tratado, né, desses assuntos, né? Ou está saindo desses extremos, né? De falar que essas situações não são importantes e agora quer falar. Por onde que essa igreja deve começar, né? Por quais assuntos ela deve começar a falar a respeito de saúde mental, a respeito da saúde de corpo e alma? E gostaria que você também compartilhasse com quem está ouvindo a gente, quem vai ouvir e vai assistir depois, né? O que uma pessoa precisa fazer para ela ser plena, né? Ter uma boa saúde de corpo e alma também. Então, irmão Estevam, o primeiro artigo falando sobre o caso Jó é a demonstração disso que você está perguntando em parte. Nós temos na Bíblia aquela seção dos livros poéticos, Sim. ok? E são os livros que falam dos dramas da vida. Inclusive, até eu estou preparando uma série de mensagens para pregar na igreja sobre os dramas da vida. A vida é dramática por natureza. Então, eu diria o seguinte: quer falar sobre saúde mental? Fala livro de Salmos, o livro de Jó, Lamentações de Jeremias, certo? No Isso é Novo perfeito. Porque lamentar é uma coisa que... Lamentar é diferente de resmungar, Sim. Ou a entendeu? É murmuração, né? Como a diferente. gente fala muito, né? Deus aceita o lamento, certo? Deus aceita o choro. Ah, você é crente, não pode chorar. Quem foi que disse isso? Jesus chorou. Então, fala da humanidade de Jesus. O Evangelho, quando Paulo se despede lá da igreja de Tessalônica, que ele fala que Deus abençoe vocês no corpo, na alma e no espírito, ou seja, da maneira integral. Então, a dica que eu daria seria essa. E quanto à plenitude de vida, eu diria o seguinte, irmão: plenitude só no céu. Aqui a gente vai lidar com essas questões que tem hora que aborrecem a gente, chateiam a gente. Salmos capítulo 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. É isso. A gente vive assim por vezes nessas oscilações, o que não é uma síndrome de mania, né, de uma bipolaridade. É a própria vida.
eu costumo dizer o seguinte, Estevam, que quando uma pessoa está no hospital, ela está monitorada, então tem aquele aparelhozinho que vai monitorando as batidas do coração. Então, enquanto ela com aquele sinalzinho para cima e para baixo, para cima e para baixo, e dá uns apitozinhos, né? Tá bom, mas quando dá aquele apito único e a linha fica reta, ali é que ficou ruim. Na vida é assim, é pulsar. Então, se não tá bom hoje, entenda que é hoje e amanhã vai passar. Porque a Bíblia fala que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então, entenda isso. Você é crente, você é gente. E o que você tem e o que passa com você aconteceu com os outros servos do Senhor, aconteceu com Jesus Cristo. Eles venceram. E nós, com fé em Jesus, vamos vencer também. Vai passar. Não ignore o problema. Na pandemia, uma frase que eu cunhei: a fé não nega a realidade. Não ignore o problema, não ignore a tristeza, não ignore a ansiedade, não ignore os sinais do corpo, não ignore o problema, mas não se curve perante ele. Entendeu? Então, entenda que tem, mas não se curva. Não se curvar é buscar tratamento, é buscar ajuda, é falar do que está sentindo. E também orar. Ele é a Bíblia, essencialmente, que nos movimenta nesse sentido. É um Isso prazer. aí, a pessoa fazer também atividades físicas, né, que é comprovado Sem também, dúvida, que ajuda muito, faz uma caminhada, sem faz uma dúvida. corrida também, que ajuda bastante, né? Está provado, Estevam, por estudos que ajuda na depressão, o tratamento, caminhada, exercícios físicos, sol, entendeu? A boa alimentação, a boa noite de sono, que tem a ver com a higiene do sono, entendeu? A higiene do sono. Então, sem dúvida alguma, tem vários aspectos aí que estão nesse bojo que precisam ser vistos. Perfeito. E tu estava até lembrando ontem do culto lá na igreja onde eu sou membro, né? Terceira Igreja Batista em Areia Branca, em Belfor Roxo, na Baixada. Foi o culto de adolescentes e jovens que a gente tem lá, e o pastor pregou falando o seguinte, né? Que nós só seremos plenos, né, aqui na Terra se a gente viver o propósito que Deus tem pra gente, né? Então, quando você tá vivendo aquilo que Deus tem para sua vida, Isso. aquilo vai te completar também, né? Porque muitas vezes a gente Vai quer te andar realizar, né? da nossa maneira, né, da nossa vontade, né? E a pessoa fica ali faltando sempre alguma coisa, né? E acaba desencadeando essas questões também, né, mentais e psicossomáticas, né? Uhum. Verdade, verdade. É isso aí, a plenitude de você estar bem. E você, por exemplo, eu estou no ministério, os meus colegas, nós estamos bem, porque nós estamos no centro da vontade de Deus. Mas aí no Sim. ministério você está com problemas, mas aí você está bem, porque você sabe o que está fazendo. Entendeu? Então, é nesse sentido. Está certo, você realizar o que Deus espera que realize. Todos nós temos essa motivação, né? De poder ajudar pessoas. Todo mundo gosta de ajudar, muito embora algumas pessoas não façam isso, mas tem um prazer de poder ajudar. E estar no centro da vontade de Deus é poder estar no lugar onde nós estamos glorificando o nome de Deus, abençoando pessoas, ajudando pessoas. Amém. Isso aí. Pastor Ailton, quero te agradecer mais uma vez pela sua participação aqui no Batistas em Pauta, né? Tenho certeza que esse programa aqui e os próximos artigos, os que já foram publicados, vão abençoar muitas vidas. Muito obrigado. Estevam, eu é quem te agradeço, tá? Deus abençoe sua vida, parabéns Amém. pelo seu trabalho. Deus abençoe o pastor Sócrates, meu amigo, pastor Brandão, né? Deus abençoe a nossa denominação, nos propósitos e anseios. E que bom que tem esse canal de poder falar, né, de saúde mental. Vamos aprofundar isso aí, vamos falar de saúde de corpo e alma, porque o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus abençoe você. Valeu. 24 horas compartilhando o amor de Deus. Amor de Deus. Rede 3.